Hoje a gente vai falar sobre como recortar usando o Photoshop. Oi, meu nome é Vitor Lara, você pode me achar no viclarafoto.com e hoje o episódio é muito legal, a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que é recortar usando o Photoshop. Existem várias técnicas para fazer isso. A que eu mais uso é fazendo uma seleção. Então eu vou te mostrar como chegar nessa seleção para você recortar o fundo, recortar a sua imagem de modo que você separe aquele objeto que você quer recortar. E aí você pode colocar outro fundo, pode fazer a manipulação que você quiser e separar cada um dos aspectos da sua imagem para você poder mexer com cada um deles separadamente. Isso é muito importante. Você sempre vai usar de algum modo e é isso que a gente vai aprender hoje. E como eu falei, a gente vai usar uma seleção para fazer esse nosso recorte. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar um contraste, principalmente entre claro e escuro, e assim fica mais fácil da nossa ferramenta do Photoshop entender onde ele vai selecionar e aí fazer o recorte. Você pode usar isso também com cores. Contraste entre cores também vai te ajudar a fazer essa separação. Então a gente vai pular lá para o nosso computador e eu vou te mostrar como fazer isso. Essa aqui é a foto que a gente escolheu para trabalhar hoje e você está vendo que é um fundo escuro e a modelo com a pele bem clarinha e a gente vai aumentar esse contraste, vamos fazer o escuro mais escuro e o claro mais claro para que fique bem evidente esse contraste e a nossa seleção fique mais fácil de ser feita. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, você precisa criar um novo layer aqui, só um, para que o Photoshop entenda na hora que você precisar clicar no seu background. Se você não fizer isso, você vai ter problema na hora de selecionar o background lá na frente. A gente vai fazer isso usando os canais, os channels. Então a gente pula lá para os nossos canais. E aí você tem o canal das três cores, o Red, Green and Blue, o RGB. Você tem o canal vermelho, Red, Green, Blue. E já clicando neles, você já consegue perceber qual é o canal que vai dar mais contraste para a gente. Aqui no nosso caso é o vermelho. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar esse canal e é nele que eu vou trabalhar. E aí para fazer isso, eu vou trazer o Levels. Então você pode ir lá, Image, Adjustment, Levels, e aí você tem aqui o seu Levels para trabalhar. E você vai trabalhar nesses três ponteirinhos aqui de cima. Se você puxar o da esquerda mais para dentro, o que é escuro vai ficar mais escuro. Puxando da direita, o que é claro vai ficar mais claro. E o do meio trabalha nos tons médios. E o que a gente precisa aqui é gerar esse maior contraste, só que sem estourar. Como os fios de cabelo são muito delicados, se você puxar muito, vamos dar um zoom aqui para você ver, se você puxar muito para um lado ou para o outro, isso vai começar a quebrar, ó, tá vendo? Presta atenção aqui nessa parte. Se eu puxo aqui para a esquerda, meu fundo começa a aparecer. Se eu puxo muito lá para a direita, eu começo a quebrar isso. Então eu preciso achar um meio termo aqui. E você vai achar o que deixa a sua imagem mais natural possível, gerando o maior contraste possível para que você consiga fazer essa separação. Acho que aqui está legal. Vou dar OK. E uma coisa muito bacana é que a seleção que é feita aqui nos canais, ela é mantida lá nos layers. Então você vem aqui, trabalha com esses canais, que você tem uma sensibilidade maior para gerar esse contraste. E aí vamos lá para o layer para você ver como é que funciona. Agora a gente criou o contraste. E aí o próximo passo que você quer fazer é fazer desse contraste uma seleção.
Isso é muito simples. Você só precisa segurar a tecla Command e clicar no thumbnail do canal. Seleção feita. Vamos lá para o nosso layer. Agora, o novo layer que eu te falei, é aqui que a gente vai precisar dele. Ele mesmo não vai fazer nada, mas se ele não tivesse ali, o Photoshop não ia te permitir clicar no canal do background para que essa seleção seja transmitida para ele. Então vamos lá. Clicou aqui no background, passamos para o nosso layer e a nossa seleção continua lá. Muito bacana. E agora o que a gente vai fazer? Posso jogar esse layer aqui fora? A gente vai criar uma máscara dessa seleção. Para isso, só vai ali no seu Add Layer Mask, clicou ali na máscara e olha só que coisa bonita que aconteceu aqui. Isso aqui, vamos falar um pouquinho sobre essa máscara. Aqui, você tem que saber que lá no Channels, tudo que é claro está selecionado, tudo que é escuro não está selecionado. Isso é muito importante porque, por exemplo, aqui na nossa foto tem um fundo escuro, então a máscara já vai vir do jeito que a gente quer. Se essa foto tivesse o fundo claro, o fundo nesse momento estaria selecionado, não a nossa modelo. Aí você teria que inverter essa máscara. Para inverter essa máscara é muito fácil. Tenha certeza que a sua máscara está selecionada. Ctrl Command I fez a inversão. E para a gente que está trabalhando com o fundo escuro, a gente quer o contrário. E é isso aqui que a gente vai trabalhar. Agora você está vendo que está tudo vazado aqui, por causa daquilo que a gente falou, o que é escuro está selecionado. Então, para consertar isso é bem fácil. Você vai segurar a tecla Option Alt e vai clicar na sua máscara. Aí você revela a sua máscara. E tá vendo que aqui tudo que é preto não foi selecionado, então tá tudo vazado na máscara. Simples, pegou um brush, cor branca, e aí é só pintar por cima daquilo que você quer incluir na sua máscara. Vamos pintar aqui toda essa parte preta que a gente quer que faça parte da seleção. Aqui também as mãos. Tudo que você quiser incluir é só pintar de branco. Isso vai estar dentro da sua seleção. Contrário, pintou de preto, tá fora. É muito simples. Legal, acho que tá bom. Vamos trazer de volta a nossa foto. Segurei Option Alt, cliquei na máscara de novo. Agora sim, tá aqui bem selecionado a nossa modelo. Muito legal. Agora vamos colocar um outro fundo para ver como é que vai ficar, e aí eu vou te ensinar uma coisa muito legal que vai refinar essa seleção e vai fazer com que esse cabelo aqui fique muito bem recortado. É um segredinho bem legal e a gente vai ver isso agora. Então, um novo layer, e aí eu vou te mostrar uma coisa, olha só que legal. Vou pegar uma cor qualquer aqui, vamos pegar esse vermelhão. E aí você vai usar para consertar uma coisa que acontece chamada fringe, que é a invasão da cor do fundo nas bordas da sua imagem. Olha só, como o nosso fundo era escuro, você pode ver que esses fios aqui que são mais fininhos, estão mais soltos, eles receberam a influência desse vazamento de cor do fundo e eles ficam assim mais escurinhos. Se você colocar um fundo claro, por exemplo, vamos escolher uma corzinha aqui mais clara.
você vai perceber que ele influencia muito... Ele influencia muito na foto e acaba não ficando legal, olha só. Tá vendo? Agora você consegue perceber bem, vou dar um zoom maior aqui. É essa bordinha que eu tô me referindo. Isso sempre acontece quando você seleciona usando esse contraste. Então, como que a gente vai resolver isso? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, deixa eu voltar o meu zoom aqui. Olha só como fica bem evidente, né? Essas bordas aqui nesse momento. Então, você vai usar uma coisa chamada Clipping Mask, porque a gente vai transformar essa bordinha a nosso favor, levando tanto a cor quanto a textura do cabelo para ela. E o segredo é fazer esse Clipping Mask e eu vou te mostrar o que é isso. Olha só, vou pegar o brush aqui e vou pintar de vermelho para você ver. Você vê que eu peguei alguma coisa aqui de fora. E o Clipping Mask é justamente você fazer esse layer aqui de cima, que eu pintei de vermelho, ser visível somente quando o layer principal, que ele estiver ligado, também for. Então olha só o que vai acontecer quando eu gerar esse Clipping Mask. Você clica com o botão direito no layer, Create Clipping Mask, e olha só, ele afeta somente o layer no qual ele está ligado. Um atalho, segurou a tecla Alt, você vai colocar o seu mouse na borda, na divisa entre os dois layers, você vê que vira uma setinha para baixo, clicou ali, ele tá ligado, e esse é o Clipping Mask, e é isso que a gente vai usar. Então, vamos lá, vou voltar aqui, nosso novo layer, e uma coisa muito importante agora, antes de você fazer isso, é você colocar o seu Layer Mode no lugar certo. O que isso quer dizer? A gente vai usar, aqui no caso, o layer de cima que a gente vai pintar no modo Lighten. Por quê? Porque eu quero só que as partes escuras do meu layer sejam afetadas. Eu não quero que as cores sejam afetadas. Então, colocando em Lighten, eu faço isso. Eu faço só com que o preto ali seja afetado. Se o seu fundo fosse claro, você ia usar o modo Darken. Aí, só a borda branca seria afetada. Não, você não afetaria a cor fazendo isso. E isso é muito importante porque é só aquela bordinha de invasão de cor que a gente vai mexer sem interferir na cor do que você está recortando. Então, lembra disso. Aqui no nosso caso, Lighten. E aí, eu vou fazer o seguinte. Um zoom aqui. Tem gente que prefere pegar o brush, selecionar uma cor próxima de onde você vai pintar. E aí, usando o brush... Opa, esqueci de fazer o Clipping Mask. Falei tanto dele e não fiz. Então, clipe feito. Segurar o Alt no brush, você seleciona uma cor. E aí você vai pintar ali por cima. E aí você vai o tempo todo buscando essa cor. Olha só que legal que está acontecendo aqui. E aí você vai mexendo de modo a atingir essas bordas que você fez ali no início na sua seleção. Só que acontece isso aqui quando você seleciona uma cor, ó. Num bloco maior, você acaba perdendo os tons, tá vendo? Olha só como fica aqui e aqui. Eu prefiro
usar o Clone Stamp. Por quê? Selecionar aqui o Clone Stamp, porque você leva, além de levar a cor que você está selecionando aqui nesse pedaço, você transfere também a textura, então isso vai te dar um efeito mais real. Então, você vai selecionando ali a cor próxima de onde você está e vai levando também essa textura junto. Isso é muito importante na hora de trabalhar com o seu cabelo, porque o cabelo é uma coisa que não dá para ficar falso, né? Se você trabalhar mais ou menos com ele, as pessoas vão notar e a gente quer fazer um trabalho mais realista possível. Então, você vai tomar esse cuidado e o Clone Stamp te permite isso, levar não só a cor, mas também essa textura. À medida que você vai clonando, você vai levando essa cor e essa textura para o seu recorte. Eu vou acelerar o processo aqui só para eu te mostrar como é que vai ficar o resultado. Então eu não vou me preocupar muito em como isso vai ficar. Eu quero só que você veja como fica o resultado final. Então, quando você estiver fazendo aí o seu trabalho, toma mais um tempinho, faz isso com carinho, porque vale muito a pena. Você vai ter um belíssimo resultado. E eu escolhi o recorte de cabelo porque é de longe o mais difícil de ser feito. Se você dominar o recorte de cabelo, você vai dominar qualquer outro. Então, se você consegue fazer aqui, você vai conseguir fazer em qualquer outro lugar, qualquer outra imagem. E isso é muito importante, é uma ferramenta muito importante que você precisa ter para trabalhar com fotografia, com Photoshop. Então, vale a pena você tirar um tempinho, aprender a dominar isso aqui, que vai levar o seu trabalho para um outro nível de profissionalismo que é muito importante. Então eu vou diminuir um pouquinho aqui o zoom e eu vou dar uma acelerada, mas lembra disso. Quanto mais cuidado você tiver aqui, melhor vai ficar o seu trabalho, melhor vai ficar o resultado final da sua imagem. E isso é muito importante porque você vai deixar esse recorte muito mais real. E isso conta muito, porque se ficar essa borda, essa coisa estranha que geralmente fica quando a gente não faz isso, a hora que você colocar um fundo diferente do que era na sua imagem, vai ficar muito perceptível. E isso a gente não quer que aconteça, não é mesmo? Então tá. Vamos ver o que acontece? Olha só. Vou criar um novo layer e agora a gente vai escolher o nosso fundo. Eu vou pintar aqui com aquele azulzinho mesmo que a gente já tinha selecionado. Vou levar ele lá para o fundo. E aí, com o seu fundo selecionado, vamos ver aqui como é que ficou.
o nosso trabalho, olha só que diferença. Olha só as partes que eu não peguei. Isso aqui, quando você coloca o seu fundo, imagina aquilo tudo desse jeito. Então você pode ir consertando isso. Ó, continuo clonando e vou desaparecendo com toda essa parte que sobrou ali ainda do fundo antigo. E assim você vai melhorando, refinando essa sua seleção. Sobrou um pouquinho. Sobrou um pouquinho do fundo aqui. Vazou o fundo. É fácil de resolver. É só você pintar na sua máscara de branco. Some, de preto aparece. E aí você também consegue melhorar. Olha lá. Vou passando, vou sumindo com esse vazamento. E aí você vai ter um recorte muito mais bonito, muito mais preciso. Deixando muito mais real. E aí você pode testar com o fundo que você quiser. Vamos trazer aqui o Hue Saturation e aí vamos ver uma outra cor aqui pra gente. Pegar um verdinho. Olha só que legal. E você vai testando aí, vai fazendo o seu recorte do modo como você quiser. Esse é o meu modo preferido de recortar coisas mais complexas, assim, como o cabelo principalmente. Como eu te disse antes, você dominou o recorte de cabelo, você consegue recortar qualquer coisa. Quando a coisa que você está recortando tem uma superfície bem definida, aí é muito fácil. Com o Pen Tool, por exemplo, você faz toda a marcação, transformou aquilo em seleção, está pronto. No cabelo ou em superfícies irregulares, pelagem de animal, isso acontece muito, ou qualquer outra coisa que seja muito irregular mesmo, na minha opinião, na minha experiência, esse é o melhor jeito de se fazer. E aí você viu aqui como refinar essa seleção e deixar isso muito mais real. Então vamos relembrar um pouquinho? Você vai entrar no Channels, vai achar ali qual o canal que tem o maior contraste para você, vai trazer o Levels, a ferramenta Levels, vai fazer a sintonia fina para aumentar esse contraste, branco mais branco, preto mais preto, aumentando o contraste, deixando essa definição melhor ainda, mais fácil de selecionar. Feito isso, volta lá para o seu layer, leva essa seleção para o seu layer, lembra do Blend Mode, Darken para fundo claro, Lighten para fundo escuro, e aí um novo layer, Clone Stamp, e você vai arrumando essa invasão de cor da borda, certo? Esse foi então o nosso episódio de hoje. Agradeço muito por você ter ficado aqui comigo. Se você tiver alguma coisa para falar, deixa o seu comentário aí no canal. Se você quiser, pode mandar um e-mail pra gente, uma mensagem no Facebook ou no Instagram. Se você tiver algum assunto que você queira ouvir, queira que a gente fale, manda aí, eu vou ficar muito feliz em ouvir, ver os trabalhos de vocês. Eu peço bastante isso porque é muito gostoso receber o que vocês fazem e o pessoal traz muita dúvida também. Então, se você tiver uma dúvida, quiser conversar diretamente com a gente,
não precisa ter vergonha, é só mandar que a gente vai fazer o possível para responder, tá bom? Valeu, até a próxima. Por que? Não sei, mas é assim que funciona. Você pode mandar um e-mail lá pros fabricantes do Photoshop e falar, pô, pra que isso? Desnecessário, né? Acho que eles vão te responder, com certeza.